Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da termometria, dessa vez falando sobre outro conteúdo importante, que na verdade é uma consequência da agitação das moléculas, como a gente viu na aula passada, que é a respeito da dilatação térmica. Iniciamos aqui a nossa conversa buscando entender o que é a dilatação térmica necessariamente. Então, o que é dilatação em si? A palavra dilatação a gente entende como um aumento do tamanho. Então, tudo que dilata aumenta de tamanho. E térmica, obviamente, vem de temperatura. Então, a gente pode definir da seguinte maneira. Podemos entender a dilatação térmica como um fenômeno físico no qual os objetos aumentam suas dimensões espaciais, ou seja, o seu tamanho, em decorrência do aumento de suas temperaturas. Então, a temperatura aumenta e esses objetos aumentam de tamanho. Vamos ver um vídeo que mostra isso na prática. Esse experimento vai utilizar um chamado anel de Gravesand. E para fazê-lo nós vamos precisar de uma esfera metálica, a chapa metálica, que é onde está o anel, né? Essa parte aí, esse aro. Nós vamos utilizar aí o fogo para aquecer essa bolinha e vamos ver o que acontece, né? Primeiramente ele vai colocar aí a bolinha sem aquecer. Olha o que acontece com ela. Ela vai atravessar normalmente, certo? E agora, depois de aquecer, essa chama não é tão visível, mas a gente sabe que ele está aquecendo. Vamos ver agora o que vai acontecer. A gente observa aí que ela aumentou o volume, ou seja, aumentou o seu tamanho. Então, nesse caso daí, a esfera aumentou o tamanho, não passando mais naquele ar. Aí a gente se pergunta, por que isso acontece? Por que o objeto aumenta de tamanho quando ele é aquecido? Aí, para responder isso, vamos prestar atenção aqui nesse GIF também, nessa animação. Aí a gente observa que os corpos no estado sólido, eles estão se movendo de alguma maneira. E quando nós aquecemos os corpos, essa agitação de suas moléculas começam a aumentar cada vez mais. E as moléculas, os átomos que formam ele, vão se expandindo também cada vez mais. É por isso que ele se dilata. Então a gente pode resumir da seguinte maneira. Primeiramente, os átomos dos objetos vibram naturalmente, mesmo em seu estado sólido. Tudo está vibrando. Segundo, ao aquecermos os objetos, essa vibração, ou seja, essa agitação, se intensifica. Ela aumenta. Depois, a força que liga os átomos uns aos outros começa a diminuir, facilitando um maior afastamento entre os átomos. Então, devido a essa grande agitação, a força de ligação entre eles começa a diminuir e o afastamento começa a acontecer. Esse afastamento causa a expansão das dimensões do objeto, isto é, sua dilatação. Sabendo disso, vamos ver agora alguns tipos de dilatação. O primeiro dela aqui é a chamada dilatação linear. Linear vem de linha, né? Ela caracteriza-se pelo aumento do comprimento dos objetos. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma barra de metal e depois de ser aquecida ela aumentou. Claro que aqui é exageradamente, porque se a gente fizer isso na prática, nós não conseguimos perceber nem sempre ao olho nu esse aumento, certo? Às vezes vai precisar medir para saber se realmente aumentou ou fazer como naquele experimento da esfera, né? Nós temos também a chamada dilatação superficial, que ela caracteriza-se pelo aumento da área de uma superfície, certo? Então, se ele aumenta em linha, é linear. Superficial aumenta a área. E por fim nós temos a volumétrica, que caracteriza-se pelo aumento do volume. Então o objeto tinha um volume menor e acaba tendo um volume maior. Então a gente separa linear, superficial e volumétrica para um estudo didático, né, para se tornar mais fácil a compreensão matemática do fenômeno. Mas em todos os casos a gente tem que ter em mente que todos os corpos sólidos se dilatam em suas três dimensões espaciais. Então a gente pode se perguntar, se os objetos aumentam de tamanho, será que esse aumento pode causar algum problema no objeto ou de alguma outra maneira? E a resposta é sim. Vamos ver alguns problemas então. Nós temos, por exemplo, daqui uma rachadura na calçada, que é causada pela expansão das placas do concreto, né, que não conseguem encontrar espaço para dilatação e acabam se chocando, fazendo com que haja uma pressão maior em determinadas regiões e essa pressão causa aí essas rachaduras. Temos aqui também o fenômeno de dilatação
em placas de pisos que estão expostos ao calor de alguma maneira. E nós temos aqui também essa dilatação nos trilhos do trem, né? A gente observa aqui que nesse caso os trilhos acabaram se entortando justamente pela ação do calor, que fez com que ele se expandisse, mas como não havia espaço suficiente para se expandir, ele acabou se entortando, certo? E como é que a gente pode corrigir esses problemas? A gente pode utilizar as chamadas juntas de dilatação. O que são juntas de dilatação? São esses espaços que existem entre as placas de piso, por exemplo, como nós podemos ver em todas essas situações, e até mesmo em pontes, como nessa situação aqui, em que eles vão permitir uma dilatação desses objetos sem causar nenhum dano. Então a junta de dilatação serve para isso. Vamos ver melhor uma explicação. Diz assim, ó: juntas de dilatação, também conhecidas como juntas de movimento, são dispositivos criados para absorver a variação volumétrica dos materiais, ou seja, ela absorve a dilatação, e também são usadas para mitigar os efeitos da vibração e movimentações inerentes a cada tipo de estrutura. Existe um modo de a gente calcular o quanto o objeto aumentou, o quanto ele dilatou? Sim, existem vários modos e depende do tipo de dilatação que a gente está tratando, certo? Se a gente quer saber o aumento do comprimento, a gente fala da dilatação linear, a gente usa essa fórmula daqui. A dilatação superficial nós usamos essa outra, e a dilatação volumétrica esta outra daqui. No caso presente eu vou mostrar para vocês os significados das variáveis da dilatação linear, porque eles são muito semelhantes aos das outras, e por analogia vocês podem comparar depois e saber o que significa também as outras variáveis. Primeiro, começando aqui pelo ΔL. O ΔL vai indicar o aumento do comprimento. E esse LI aqui, o LI, é o comprimento inicial. Então L indica comprimento. Alfa refere-se ao coeficiente de dilatação linear, que ele é uma constante, um coeficiente que ele varia de material para material. Normalmente a gente vai precisar consultar os valores dele em tabelas se eles já não vierem entregues dentro de uma questão ou de alguma situação. E é ele que vai dizer se o material tem maior ou menor capacidade de dilatar, né? Quanto maior o valor desse alfa, maior será a dilatação do material. E por fim nós temos aqui esse Δθ, que a gente também pode substituir por ΔT, que significa a variação da temperatura. Tem um pequeno erro aqui, mas lembre que é variação da temperatura. Vamos utilizar ΔT porque é mais fácil, né? Temperatura é T também, ou θ, certo? Então vamos ver um exemplo, como é que a gente faz um cálculo a respeito da dilatação linear. E o exemplo diz o seguinte: uma barra de 10 metros feita de alumínio encontra-se inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Após ter sido exposta ao sol, observa aqui o erro, mas é sido, certo? Sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é alfa AL, que é igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então aqui ele quer saber aí o quanto que essa barra aumentou, ou seja, qual foi a sua dilatação, de acordo com o seu aumento de temperatura. Vamos começar separando aqui os dados da questão para entender como a gente vai fazer isso daí. O primeiro dado fornecido para a gente é o comprimento dessa barra, não é isso? Então a gente sabe que esse é o comprimento. Se é o comprimento antes de ser aquecida, ele é o comprimento inicial. Então aqui, ó, LI será 10 metros. Feita de alumínio. Então a gente já sabe que é de alumínio. Encontra-se inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Se ele diz inicialmente, então a gente diz que essa temperatura aí é a temperatura inicial. Então a temperatura antes de ser aquecido era de 20 graus Celsius. Após ter sido exposta ao sol, sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, depois do 20 nós temos aqui 40 graus Celsius, que é a temperatura final do nosso objeto, que é a barra. Então aqui vai ser 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é este daqui, então vamos copiá-lo aqui também, é alfa AL, isso L representa alumínio, é 22 vezes 10 a menos 6
graus Celsius a menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra. E a gente viu anteriormente que essa dilatação é o que nós chamamos de delta L. Certo? Claramente esse é um caso de dilatação linear. Quando ele fala de uma barra, ele vai querer saber do comprimento da barra normalmente. Certo? Como é que a gente faz isso? Substituindo na fórmula da dilatação, que é essa daqui. Delta L é igual a Li vezes alfa vezes delta T, ou delta θ, como a gente viu antes. Aí, queremos saber o valor deste delta L, precisamos de Li, que já está aqui, ó, vale 10 metros. Precisamos de alfa, também já está aqui. E precisamos de delta T, que não aparece aqui de forma explícita. O que é que significa delta T? Vamos escrever ele aqui embaixo. Delta T é a variação de temperatura, ou seja, é o aumento ou a diminuição dessa temperatura. A gente pode escrever o delta T de forma mais simples como a temperatura final menos a temperatura inicial. Todas as vezes que trabalharmos com o delta, ele vai indicar variação e vai ser sempre o final menos o inicial. Então aqui, ó, TF é 40 e TI é 20. 40 menos 20 é igual a 20 graus Celsius. Então aqui acabamos de obter o valor de delta T. Precisa fazer isso sempre? Não, se você já souber de cabeça ou observar claramente qual foi o aumento. A gente só observar também, ó. Se a temperatura inicial era 20 e a final era 40, quanto foi que aumentou? De 20 para 40, só pode ter aumentado quanto? 20, certo? Aí você escolhe aí fazer. Se você já for mais ágil, vá diretamente. Se não, calcule também. E agora a gente faz o que? Substitui todos os valores na fórmula. Então vamos ver isso daqui, ó. Li vale 10. Alfa vale 22 vezes 10 a menos 6. E delta T, que acabamos de calcular, vale 20. Aí a gente pode usar uma calculadora ou fazer à mão mesmo este cálculo e chega no resultado. Lembrando que aqui nós temos uma notação científica, veio aqui a base de 10. A gente faz o seguinte, ó, multiplica todos os valores e deixa a base de 10 para depois, já que tudo aqui é uma multiplicação. Então fica 10 vezes 22, que dá 220, e 220 vezes 20, a gente vai fazer aqui fora, sem problema nenhum. Vamos fazer aqui mais abaixo. 220 vezes 20 será quem? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. E esse outro zero aqui, eu acrescento no fim. Então aí nós temos 4.400. Então 10 vezes 22 e vezes 20 é 4.400. Sobrou quem aqui? A base de 10, que será repetida. Pode deixar assim desse jeito que está? Na verdade, não é o ideal. O que é que a gente tem que fazer então? A gente transforma na notação científica na sua forma padrão. Como é isso? Lembrando, o número que multiplica o 10 não pode ser menor do que 1 e não pode ser maior do que 9. Então a gente tem que manejar as casas decimais aí. Nesse caso a vírgula vai ficar entre os dois 4, não é isso? A gente pode escrever como 4.400 vezes 10 a menos 6. Aí eu observo aqui, ó, que para a vírgula ter chegado aqui, eu andei 1, 2, 3 casas, não é isso? E como foram casas para a esquerda, eu acrescento aqui o valor de casas que eu andei, que é 3. Então vai ficar da seguinte maneira, ó, 4,4, esses dois zeros não tem valor matemático, posso eliminar, vezes 10A, menos 6 mais 3, dá menos 3, certo? E para finalizar, falta a unidade de medida. Se aqui o comprimento inicial está em metro, esse valor aqui do aumento também tem que estar em metro. E essa é a resposta da questão. Uma coisa importante que precisa ser observada é que, como os coeficientes normalmente, na grande maioria dos casos, serão dados baseados em graus Celsius, o valor da temperatura também tem que estar em graus Celsius. Se tiver em outro valor, como Fahrenheit ou Kelvin, você terá que transformá-lo para Celsius quando necessário.